O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram para servir a Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar, meus irmãos? Nós iniciamos o tempo da Quaresma, e a palavra de hoje, ela vem nos exortar e nos educar para viver bem esse tempo, porque nós também estamos adentrando no deserto com Jesus. 40 dias, foi isso que Jesus passou no deserto, não é? Só que Jesus passou 40 dias sem alimento, sem comer. A gente sofre para passar 40 dias sem café. Não é o meu caso, mas eu sei que tem gente sofrendo por causa de café. Já me falaram. Tem gente sofrendo por causa de tirou a Coca-Cola, ou tirou o chocolatinho depois do almoço, né? Mas cada um vai dando a Deus, nesse momento, o que é possível. Pode ser que nesse momento para você, isso é o que é possível, e Deus está recebendo. Mas para frente você vai dar mais. Eu acredito nisso, porque a gente vai crescendo, e coisas que antes eu oferecia como jejum, hoje nem me faz mais falta. Quem já viveu essa experiência quaresmal de jejum sabe disso, né? Daqui a pouco você vai estar igual eu. Hoje eu fico assim: meu Deus, o que eu vou ofertar esse ano? Porque eu já fiz café, eu já fiz chocolate, já fiz refrigerante, eu já fiz arroz, já fiz carne, e nada disso depois que eu ofereci me faz falta. E é bonito isso, porque a gente vai ficando desapegado das coisas ainda mais. Aí a gente muda, em vez de tirar, a gente passa a colocar, né? A gente chega nessa fase daqui a pouco, em vez de tirar algo, eu vou colocar, acordar 3 da manhã para rezar. Eu vou colocar o texto ou a palavra diária. A gente vai colocando, depois que não tem mais que tirar.
Mas Jesus ficou 40 dias. E é importante lembrar do que aconteceu antes, para compreender as tentações que estão vindo. Jesus foi batizado antes de ir para o deserto. Ele não tinha iniciado o ministério. Ele não tinha chamado ainda os seus discípulos. Não tinha chamado ainda os seus discípulos. E então, ele vai para o batismo e escuta a voz do Pai que diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu coloco a minha alegria, o meu prazer. E aí Jesus vai se preparar. O Espírito leva Jesus. E é bonito isso, porque o Espírito de Deus nos guia. Se você está em Deus, o Espírito Santo fala e você sente necessidade de rezar, de jejuar. De acordo com a tua vida, o Espírito Santo vai pedindo. Agora, quantas vezes o Espírito Santo já falou com você, já te pediu algo, mas você não fez? Nós precisamos estar mais sensíveis e atentos à voz de Deus, que sabe o que a gente precisa. Jesus precisava viver esse momento para se preparar, para iniciar o ministério. Como seria bonito se antes de iniciar coisas grandes na nossa vida, a gente pudesse fazer uma experiência de silêncio, se retirar, rezar e escutar a Deus. A gente não erraria tanto se a gente escutasse mais a Deus. No Salmo de hoje tem uma frase que ela mexe comigo particularmente, e agora eu quero que ela mexa com você também. Ela diz assim: dá-me de novo um espírito decidido. Nós vivemos em uma geração de vontade inclinada para o mal. A vontade para o bem está fraca. Dentro de você existem duas vontades: uma inclinada para o bem, uma inclinada para o mal. E de vez em quando a gente fica igual a Paulo, que diz: o bem que eu quero eu não faço. Eu quero. Às vezes você quer, não faz. E o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então existem duas vontades dentro de nós. E quanto mais eu me esforçar para fazer o bem crescer, eu vou matar um pouco mais a minha carne. A vontade para o bem é fraca, porque nós alimentamos demais a nossa carne, a nossa vontade para o mal. De provar. O Espírito diz para você: reza mais, aí você não reza. A sua carne pede para você: come mais, você come. Quem me acompanha viu que no começo do ano para cá eu voltei a treinar e assumi de novo um bom propósito, né? Mas é tão engraçado como isso, a disciplina que eu preciso viver para o meu corpo, afeta e me leva à disciplina no Espírito. Porque quanto mais eu aprendo a dizer não às vontades da minha carne, que é inclinada para o mal, eu aprendo a me inclinar, a dar mais voz para o bem. E aí eu preciso mesmo, como o salmista, pedir: Senhor, dá-me de novo um espírito decidido, porque a minha vontade ela está fraca, ela é fraca. Dá-me de novo um espírito decidido, para que em tudo, gente, na sua vida física, psicológica e espiritual, eu me decida a fazer algo e vá até o fim. Quantos aqui hoje estão precisando pedir a Deus isso? Senhor, eu começo as coisas e não termino. Eu tenho vontade, mas não faço. Presta atenção, a tua carne está muito forte, a tua inclinação ao mal está muito forte, mas você pode mudar isso. E a quaresma é propícia para que aconteça essa experiência de conversão. Eu preciso dizer isso para você, para que você não fique pensando que a experiência de conversão é apenas uma experiência mística, espiritual. Não. Passa pelas pequenas coisas, e é das pequenas coisas que você vai chegar às grandes que você almeja. Comece pelas pequenas coisas. Comece decidido, já que você disse a quaresma, a não abrir espaço para, tirei o doce, mas só um, né? Só um hoje.
entender, não vai? Deus entende, mas o problema é que você continua cedendo a sua inclinação para o mal. Disciplina. Vamos dizer isso juntos? Dá-me de novo um espírito decidido. Senhor, dá-me de novo um espírito decidido para não ceder aos desejos da minha carne. Amém? Ceda somente aos desejos bons, porque a carne também tem os dois lados. O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só que não foi. Jesus chegou no deserto e a tentação aconteceu. A palavra disse: Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois disso ele teve fome. Meu Deus do céu, eu fico 12 horas sem comer, já estou morrendo de fome. Jesus ficou 40 dias, depois disso teve fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Primeira coisa que você tem que prestar atenção então é: não é todo momento que o diabo vem te tentar. Ele espera a hora certa, tá? Ele espera a hora certa. E essa hora certa não é quando você está bem, está tudo bem, você está com saúde, a saúde financeira está ótima, emocionalmente você está num ótimo relacionamento, você está feliz da vida. Não é nessa hora. Ele espera a hora que a fraqueza bateu, a tribulação, o probleminha chegou. Depois de 40 dias, Jesus sentiu fome. Na hora que Jesus sentiu fome, o diabo veio. Na hora que você fraquejar, e a gente tem esses momentos, por isso tem que estar atento e vigilante, porque ele vai vir. Ele vem, ele é esperto, ele é inteligente. Tem pessoas que subestimam o diabo. A gente não pode fazer isso, tá? Porque ele é inteligente. A gente precisa lembrar que os demônios são de natureza angelical, não de natureza humana. O que isso já significa? Significa que os demônios, eles já nascem super inteligentes, com todo o conhecimento e poder. Eles têm autoridade e poder. Já nós, como é que a gente nasce? Meu Deus do céu, a gente não sabe nem falar. Tem que ir aprendendo aos poucos, e passa a vida toda tentando aprender alguma coisa. E é igual Platão: quanto a gente aprende, a gente diz: só sei que nada sei. Quanto mais uma pessoa conhece e sabe, ela descobre que nada sabe. Quanto mais uma pessoa acha que sabe de tudo, mais ignorante ela é. Com certeza, né? Então, o diabo é inteligente, ele sabe qual que é o teu ponto fraco. Ele sabe qual é o meu, ele sabe qual é o teu. Então nós precisamos ter muita vigilância. E ele vai às vezes naquilo que é mais básico, né? Existe um psicólogo. Tem psicólogo aqui, gente? Tem algum? Nenhum. Ah, não, eu estou com vergonha. Ele está com vergonha do padre perguntar. Eu só queria confirmar se é Shelma, eu esqueci o nome, que fez uma pirâmide das necessidades. E a necessidade, a base da pirâmide, que ela vai subindo, né? Ah, o Reginaldo sabe. Maslow, isso, Maslow. E na pirâmide das necessidades, a base são as necessidades mais básicas, que são fisiológicas. Quais são essas necessidades? Comer, dormir, respirar. Depois vai subindo, até chegar às necessidades afetivas, até chegar à necessidade de qual que é a última? Que é de sucesso, autoestima, né? Qual que foi a necessidade que o diabo foi tentar Jesus no começo? A primeira, a da base: fome. Então cuidado, porque às vezes quando você está nas suas necessidades mais básicas, fisiológicas, você pode pensar: mas eu preciso satisfazer isso. Se vai contra o bom propósito, se vai contra o que você pediu: Senhor, dá-me de novo um espírito decidido,
Diga não. Não deixe que o inimigo te pegue ali. Mas é a coisa mais básica. Calma, sabe esperar o tempo certo, porque Deus tem o tempo certo de todas as coisas, como a gente vai ver no final do Evangelho. Depois, o diabo vai dizer para Jesus, não é? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A gente precisa lembrar que ele é inteligente, ele sabe o nosso ponto fraco e ele é mentiroso. O diabo é o pai da mentira, não é? Está escrito na Bíblia? Ele é o pai da mentira. Eu comecei dizendo para vocês que antes de ir para o deserto, o que foi que aconteceu com Jesus? Me ajude. O que foi que aconteceu antes de ele entrar no deserto? Batizado, o batismo de Jesus. O Pai, no batismo de Jesus, enviou o Espírito Santo e disse o que para Jesus? Tu és o meu filho amado. O que foi que o diabo disse agora para Jesus? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo está fazendo, gente? Ele está querendo plantar em Jesus, que embora seja Deus, ele esvazia da sua divindade, ele está humano. Ele está plantando no coração de Jesus a dúvida. Deus falou, tu és o meu filho. O diabo vem e diz, se tu és o filho de Deus mesmo. Então muito cuidado, porque o diabo vem com mentira. E às vezes, quantas vezes você já passou por isso? Você de repente sonhou alto, aí você começa a pensar, ai, mas não é para mim. Ou até a tua história de vida te faz pensar desse jeito, de tal maneira que parece que felicidade é sempre para os outros, mas não é para você. As mentiras que o diabo vai plantando. De repente você tem um desejo, não, eu quero crescer na graça, eu quero pregar, eu quero servir a Deus. Aí de repente vem, mas tu é pecador, olha o que tu continua fazendo, olha onde você continua caindo. Não é para você. E o pior de todos, quem aqui é amado por Deus, levanta o braço. Amém. Todos vocês sabem, já escutaram isso, Deus ama você. Agora, você saber disso e aceitar são duas coisas diferentes. Quantas pessoas já escutaram e sabem disso racionalmente, mas não se sentem amadas por Deus. Deus ama você, mas você não se sente amado por Deus. Por quê? Porque você continua escutando a voz do diabo que diz, você não merece ser filho, você é pecador, você precisa melhorar, senão Deus não vai te amar. Você precisa melhorar, senão você não vai ganhar o presente do Papai Noel, né? Historinha de criança que a gente vai carregando para toda a vida. Se você não se comportar, você não vai ganhar um presente no fim do ano. Só que Deus não é assim. O amor de Deus revelado por Jesus é aquele que diz para você, ok, você pecou, você caiu, mas eu estou aqui, segura a minha mão. Se você não quiser segurar, é uma escolha sua, mas eu estou aqui, segura a mão do teu pai, segura a minha mão, eu te levanto, e não importa, eu te amo, e quero te ajudar a vencer isso, porque é isso, Deus nos ama, e quer nos ajudar a sair do buraco onde a vida vai nos enfiando, onde a gente vai se enfiando, onde escutar o diabo vai nos enfiando. Então ele tenta duas vezes, a primeira e a segunda ele diz, se tu és filho de Deus, se joga daqui que os anjos vão vir. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira ele não diz mais, se tu és filho de Deus, por quê? Porque ele já entendeu que não pegou Jesus na mentira. Não adianta colocar essa dúvida que Jesus não caiu. Ele começa a mudar a estratégia, ele não usa mais isso, se tu és filho de Deus. Agora é importante citar que Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que isso significa para nós? Eu vou falar daqui a pouco, que aí eu vou ligar para a primeira leitura, para fechar, tá? Depois, a última tentação, a última é a do poder. É uma das necessidades, né? Da autoestima, do sucesso, que está lá na ponta que você estava na pirâmide, né?
são necessidades que todos nós temos. Então, o diabo oferece todo o poder, porque o mundo que estamos está sob o domínio do diabo. Gente, Deus é poderoso, e todas as coisas, sobre todas as coisas Ele é Senhor, mas Ele vai voltar para restituir o seu reino, porque nesse momento, a palavra diz, acho que em João, o mundo jaz no maligno, e cada vez mais, a gente viu no carnaval, antigamente as pessoas que queriam cultuar, adorar, consciente ou inconscientemente ao diabo, faziam isso escondido, ou tinham vergonha de revelar. Agora não, a gente viu, aquele carro alegórico enorme, com um capeta enorme, as pessoas assim aplaudindo, dançando, as pessoas vestidas de diabo. O mundo jaz no maligno, mas nós não podemos nos entregar a isso. O maligno te oferece todo o poder. Para isso você vai fazer isso, você vai fazer essa oferta, você vai fazer vai pisar nas outras pessoas. Ele oferece para Jesus, oferece muitas vezes para você. E Jesus mais uma vez vence. Agora, como é que Jesus vence? Se você é uma pessoa distanciada da palavra de Deus, volte a partir de hoje, porque Jesus usa uma única arma, a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, ou ao menos a liturgia diária, se você não vai criando essa intimidade, desculpa, você vai cair muitas vezes na tentação do mal, nas mentiras do diabo, porque você não sabe como rebater. O diabo vem e fala assim: é isso, você fala: é mesmo. É isso, você fala: eu sou um coitado mesmo, que dó de mim, com autopiedade de si mesmo, desacreditado de si mesmo. Jesus rebateu o tempo todo com a palavra de Deus, o que me faz lembrar do que está escrito na armadura do cristão. O que Paulo diz na armadura do cristão? Empunhai o escudo da fé, e a espada do Espírito, que é qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Não é isso que Jesus está fazendo? Se você tem fé, ok, é o escudo, mas você vai ficar só na defensiva, só na defensiva. E na hora que você tiver uma dúvida de fé, errou. Nós precisamos assumir uma postura de ataque. A espada é o que ataca, e a espada é a palavra de Deus. A espada não é palavrão, gritaria, não é xingamento nas redes sociais. A espada é a convicção plena do que Deus fala na sua palavra. E aí, na hora que você se sentir triste, porque a tristeza vem, as emoções fazem parte da vida. Na hora que a tristeza vier, você vai lembrar da palavra que diz: não entregues a tua alma à tristeza. Aí você vai se levantar. Na hora que vier a dúvida: não, eu acho que Deus não me ama, porque está dando tudo errado na minha vida, e olha que eu faço tudo certo. Aí você vai lembrar da palavra que diz: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E na hora que a aflição bater, você vai lembrar: mas Jesus disse: no mundo havereis de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. O que eu estou fazendo? É o que você precisa fazer na tua vida. É o que Jesus fez aqui. Ele usou a espada do Espírito, e a espada fez com que o maligno se calasse. Se você começar a usar a espada do Espírito na sua vida, começar a ler a palavra de Deus e entender que ela é para você, ela está cheia de promessas para você, acreditar, colocar fé nisso, meu irmão, minha irmã, o inimigo se levanta contra você, mas ele vai se calar, porque você vai ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Nós não somos fracos, nós não somos um bando de covardes derrotados. Às vezes o que nos falta é usar as armas certas. Fala comigo de novo: Senhor Jesus, dá-me de novo um espírito decidido. Quem sabe alguns aqui comecem hoje a decidir: eu vou ler a palavra de Deus durante a quaresma, ao menos 15 minutos, 15, 10, de 10 a 15, um trecho da palavra de Deus. Comece pelo Evangelho, escolha um, tá bom? Mas aí eu falei, para fechar, que a gente ia unir com as leituras. Vocês lembram? A primeira leitura disse de Adão e Eva.
Eva escutou a voz de uma serpente. Serpente é o maligno que quer destruir a obra de Deus, quer destruir você, não é? Mas calma, mulheres, antes de vocês se levantarem empoderadas e dizerem: a culpa é sempre da mulher. Até na Bíblia, olha como a Bíblia é machista. Eu vou dizer que a segunda leitura falou o quê? Paulo disse: por causa do pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Aí equilibrou, né? Tá bom? Nunca mais cai naquele... Tá vendo? A culpa é da mulher, não. A culpa é dos dois. É da mulher e do homem. Eva escutou uma serpente. Ela devia estar muito louca nesse dia. Porque no dia que uma cobra... Eu tenho uma cobra, né? Não sei se está com Daniel, a Gaia. No dia que uma cobra falar comigo, gente, me internem, por favor. Mas Eva escutou a cobra que dizia: o diabo, ele é o pai da... O que ele disse para Eva? É verdade que você não pode comer dos frutos? Porque a Eva não caiu de primeira. Não, não é verdade. Nós podemos comer de todos os frutos, menos de um. Ele começou mentindo, ela não caiu, menos de um. Ela só caiu na hora que ele ofereceu o quê? A terceira tentação de Jesus: poder. Ele não deixa, porque sabe que se você comer, você vai ser como Deus. O Senhor tinha dito para Eva e para Adão: se vocês comerem, vocês vão morrer. Não comam, comam de todas, mas essa não pode. A insatisfação do coração humano, né? Às vezes a gente tem tudo, mas não vê, não dá valor e fica atrás daquilo que a gente não tem. Já começa a tirar hoje essa insatisfação e começar a agradecer a Deus pelo que você tem nessa quaresma. Comece a agradecer. A insatisfação: quero poder, vou comer então, quero ser como Deus. Não queira, se submeta. Você é criatura, você é filho em Jesus. Eva cometeu os 3 pecados que Jesus não caiu. A primeira tentou Jesus aonde? Na fome. Eva devia estar com fome, porque ele foi oferecer o fruto proibido. Segundo, Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Na segunda tentação, Eva tentou, porque Deus falou o que para Eva? Se você comer, você vai morrer. Ela acreditou na serpente. E a mesma coisa é assim: Deus falou que ia morrer, mas será que vai morrer mesmo? Vamos provar, vamos experimentar. E o terceiro, que Jesus não caiu. Jesus, ele restaura os 3 erros para o bem. O terceiro erro foi o do poder. Eva caiu, Jesus não caiu. Jesus não caiu. Nós precisamos olhar para a nossa história e ver quais são essas maiores tentações que enfrentamos e buscar um caminho de restaurar. Eu caí aqui por causa disso, então a partir de agora eu vou fazer dessa maneira para não cair mais. O Espírito decidido. Você só precisa de uma coisa: refletir. Você não vai fazer isso agora, porque não vai dar tempo. Precisa chegar em casa, tirar um tempo de silêncio, avaliar a tua vida. O que eu preciso mudar? Aonde eu errei? Agora, o que eu preciso fazer para não cometer mais esse erro? Você vai restaurar a tua história de quedas, fazer o que Jesus fez. Ele está redimindo a história. Maria também me ajudou nesse processo. A desobediência de Eva foi redimida pela obediência de Maria, a primeira mulher da nova criação. Jesus, o novo Adão, o primeiro homem da nova criação. É assim que nós vamos fazer no nosso caminho. O diabo vai tentar você, mas agora você já sabe as armas que você pode usar. Não sabe? Sabe? Agora é com você. Minha parte eu fiz. O Espírito Santo te conduza e que você possa entender que você sim é forte. Você pode vencer. Vamos rezar? Vamos ficar de pé? Vamos colocar nossas fraquezas diante de Deus e pedir no deserto dessa quaresma que o Senhor nos transforme. Sabe o que é o mais bonito? Olha para mim só um pouquinho agora. Jesus aguentou até o fim as tentações. E no final,
os anjos vieram servi-lo. Lembra que eu falei para você, tudo tem o tempo certo, aguenta. Está sofrendo? Aguenta um pouco mais. Está difícil? Não para de rezar. Não desanime, não pense que Deus te abandonou. Apenas aguenta um pouco mais. Jesus aguentou e no final os anjos vieram servi-lo. Quantas vezes depois de aguentar você achou que não ia aguentar? De repente Deus mudou a tua história. Você superou, venceu. Os anjos te serviram. E no final da nossa vida, Jesus prometeu, Ele disse, não mente, que no final, aquele que for fiel, Ele mesmo vai nos servir à mesa. Os anjos nos serviram, a nós, Ele mesmo. Nós que somos menores que os anjos, Ele vai nos servir. Então fecha teus olhos agora e pede ao Senhor essa força e essa fé. Senhor, renova a minha força. Aonde você tem sido fraco, fale. O Senhor tem prazer em escutar a tua voz. Fale para Ele aonde você tem caído, aonde o inimigo tem te tentado, aonde você tem tido desesperança, deixou de acreditar que poderia conseguir. Senhor, aqueles que estão enfrentando dificuldades na sua vida física, na saúde, aqueles que estão doentes e enfermos, Senhor, dá-lhes a cura, mas se possível, se for preciso aguentar um pouco mais, para que eles testemunhem, Senhor, dá-lhes força e fé. Se você está passando por isso, pede. Mas se é no teu casamento, na tua vida emocional, vai também pedindo agora a Deus, Senhor, me fortalece, porque as tentações têm sido muitas. A vontade de desistir tem sido grande. Se você tem sofrido com depressão, não tem sonhado, fala para Deus agora, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque a tentação de desistir tem sido grande, até da vida. Grande. Senhor, nesse momento vem trazendo de novo a força e a fé, para que como Jesus, cada um desses filhos, também, Senhor, que nós possamos cruzar o deserto e no final receber, Senhor, o prêmio da vida eterna. Que possamos já viver o céu aqui. Dai-nos a força, Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, receba, e como águia me preparo pra voar.
minha visão e a minha fé.